E vamos para mais um Podgat, mês de março chegando e março azul. Março azul é o mês da conscientização do câncer coloretal. E para isso nós temos a ilustre presença do meu colega médico Joaquim, que é proctologista aqui da Rede Mário Gatti. Joaquim, obrigado pela sua presença aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a significância desse mês e do Março Azul em relação ao câncer coloretal. Rodrigo, obrigado mais uma vez a oportunidade de a gente estar podendo falar junto aqui sobre um tema tão importante, né? E particularmente sobre o Março Azul, que é o março que a gente faz essa conscientização de um tema, que é o câncer coloretal, que é uma das principais causas de morte por câncer no mundo. E esse mês nos ajuda a estar lembrando da importância da prevenção dessa doença, né? É uma doença, quando nós falamos em câncer coloretal e pensamos em câncer de mama, câncer de próstata, qual a prevalência dessa doença na população? É uma doença bastante comum? Sim, é uma doença bastante comum, acomete mais as pessoas acima dos 45 anos, mas entre os tipos de câncer que acomete a população, está, independendo da região do mundo, entre o segundo ou terceiro câncer mais prevalente, né? Aparentemente só não está mais prevalente do que o câncer de mama nas mulheres, o câncer de próstata nos homens e o câncer de pulmão em alguns locais onde a incidência do tabagismo ainda é muito alta, né? Quando nós falamos que ele é muito prevalente, a taxa de mortalidade por esse câncer também é alta? Infelizmente, sim, a taxa ainda é muito alta porque é um câncer silencioso. E aí é o motivo da gente estar falando da prevenção. O câncer de intestino, a pessoa só vai ter sintomas como sangramento, perda de peso, alteração nas fezes, quando o câncer já está se instalado de uma forma, na maioria das vezes, já invasiva, né? Não quer dizer que as pessoas com esse tipo de câncer não possam ser curadas. Sim, ainda é possível fazer tratamento cirúrgico e tratamento adjuvante, mas se a gente puder prevenir antes que esteja instalado o câncer, né, é muito mais importante, né? A chance de sobrevida é muito maior. Quando nós falamos de câncer coloretal, podemos entrar um pouquinho Sim, aqui na claro. questão de Sim, anatomia. sim, claro. O intestino, a minha visão como médico, o intestino é um dos maiores órgãos do Sim. corpo humano, Uhum. com outras funções além da digestão, né? Sim, sim. Função imune, a própria digestão alimentar, absorção, reabsorção. O que significa quando o paciente desenvolve um câncer nessa região? Qual prejuízo na vida ele poderá ter durante o tratamento ou mesmo após a cura? O local do câncer de intestino é no intestino grosso. O intestino delgado, que ele está mais, aquela parte fina do intestino, vamos assim dizer, é aquela parte que está relacionada à absorção dos nutrientes, à absorção de líquidos, né? A produção de alguns hormônios. Agora, o intestino grosso é aquele segmento, aquela parte do nosso intestino que tem basicamente a função de tirar a água daquele conteúdo de fezes não aproveitada, né? Formar aquele bolo fecal sólido que a pessoa vai evacuar. Então, é um segmento que a cirurgia, a ressecção, a retirada de um segmento comprometido não vai repercutir tão grande assim na vida da pessoa. Resumindo, uma pessoa sem o intestino grosso consegue sobreviver. É claro, com algumas consequências. Algumas vezes você vai precisar, por exemplo, da bolsinha de colostomia, né? Mas ainda assim é possível a pessoa ter uma vida com uma qualidade muito boa sem algum segmento tendo sido retirado uma parte do intestino. E aí nós estamos falando de intestino, um órgão abdominal, Sim, não visível, sim, de difícil palpação. sim. E quando comparamos com o câncer de mama, que a mulher vai lá, faz o autoexame, isso Uhum. ajuda no diagnóstico precoce da doença. O homem tem a chance de fazer o exame do toque, Sim. que também é um exame de baixo custo, facilmente acessível. Em relação ao câncer coloretal, como é feita essa prevenção? É claro que a gente sempre orienta as pessoas que observem o seu organismo, né? A gente precisa, o organismo ele dá sinais para a gente que algo não está indo bem, né? Você bem disse aí, uma mulher com uma suspeita de um câncer de mama, ela muitas vezes durante o banho ou no momento que está se vestindo pode perceber ali algum nódulo e ficar com uma suspeita de que tem alguma coisa errada.
Para o intestino, apesar de a gente não ter um órgão que está, como você disse, que está acessível à palpação, à visualização, é um órgão lá dentro da nossa cavidade abdominal, ele também pode dar alguns sinais, né? O principal sinal para o câncer de intestino que as pessoas têm que ficar atentas é a mudança do hábito intestinal. Muitas vezes as pessoas até falam assim, nossa, eu tenho 60 anos, meu intestino sempre foi preso, agora ele está solto, que bom. Na verdade, isso é uma mudança de hábito intestinal. A mudança de hábito intestinal, a presença de sangramento misturado às fezes, uma pessoa que começa a ter uma anemia, um quadro de emagrecimento que não sabe a causa. Então, o câncer de intestino, você sempre vai ter que suspeitar que esses sintomas possam estar relacionados ao câncer de intestino. Então, a prevenção é feita através desta observação, né? Não vamos dizer também que o câncer de intestino você vai prevenir ou diagnosticar somente com exames mais aprofundados, né? A forma melhor de fazer a prevenção e diagnosticar o câncer de intestino é através de um exame de endoscopia que se chama colonoscopia. Mas antes disso, muitas vezes até um toque retal, o mesmo toque retal que o urologista faz diagnóstico para o câncer de próstata, esse toque retal pode diagnosticar, por exemplo, um câncer de reto. Então, procurar um clínico, um médico, e no momento adequado fazer o exame de colonoscopia, né, vão ser as formas mais efetivas e eficientes para diagnosticar e prevenir o câncer de cólon. Quando nós falamos de câncer de mama, câncer de próstata, e aí, nessa palpação, muitas vezes com nódulo, o câncer já está ali. Às vezes é um nódulo benigno, mas às vezes o câncer já está ali, como na próstata, por exemplo. E aí não é uma prevenção, já vai direto para o tratamento, né? É um tratamento precoce, um diagnóstico precoce e tratamento precoce com chance de cura muito elevada. No câncer coloretal, isso também é fato ou você já faz a colonoscopia e diagnostica o câncer ou não? Nós temos uma fase anterior que pode ser ainda mais favorável aos pacientes. Sim, bem lembrado, viu, Rodrigo? O câncer coloretal, ele é realmente uma prevenção. A gente usa esse nome para o câncer de mama, para o câncer de próstata, estou falando desses dois porque são os mais comuns, né? Mas, na verdade, a prevenção de câncer de próstata e de mama são detecção precoce, né? Você identificar um câncer inicial quando ele é passível de tratamento e cura. Esse é o grande motivo de fazer a prevenção do câncer de mama e de próstata. No câncer de intestino é um pouco diferente. É claro que quando você faz um exame de colonoscopia, você pode já diagnosticar um câncer, mas o grande motivo de fazer a prevenção é você identificar pequenas verrugas dentro do intestino, que nós damos o nome a elas de pólipos, que são passíveis de ressecção, ou seja, você consegue retirar essas pequenas lesões no exame de colonoscopia, quando elas ainda são benignas. São lesões que têm um potencial, às vezes pequeno, às vezes médio, às vezes alto, de virar um câncer. E demoradas, né? Demora muito tempo para virar câncer, em torno de 8 a 12 anos, em média 10 anos, entre o aparecimento de uma pequena verruguinha e ela se transformar num câncer. Nesse período, se a gente fizer uma colonoscopia, durante a própria colonoscopia você consegue retirar essa pequena lesão e esse paciente não vai ter uma evolução de um câncer a partir desta lesão. Então, realmente é uma prevenção. Nós estamos abordando uma doença antes que ela fazendo uma prevenção antes que ela vire uma doença maligna. Então, realmente, nos causa bastante tristeza, nós profissionais coloproctologistas, quando nós vamos operar um paciente de um câncer e a gente sabe que há 10 anos atrás ele poderia ter sido submetido a uma colonoscopia e tinha lá um pólipo do tamanho de uma cabecinha de um alfinete, que poderia ter sido retirado durante o exame e prevenido todo esse desconforto que é o risco de perder a sua vida, o risco de ganhar uma bolsa de colostomia, de uma cirurgia de grande porte, de uma quimioterapia, às vezes de uma radioterapia. Então, realmente, é muito menos traumático fazer uma prevenção do que passar por um sofrimento desse no futuro, né? E quando nós falamos no sistema de saúde público ou privado, você está falando de pacientes que 10 anos após o aparecimento de um pólipo, eles passaram vários tratamentos citados. Cirurgia de grande porte, dias de internação, às vezes em UTI, radioterapia, quimioterapia, medicações caras e todos os efeitos colaterais desses tratamentos. E o custo disso para esses sistemas de saúde. E quando nós comparamos com um exame de colonoscopia,
existe uma vantagem muito grande, né? Eu acho que a grande vantagem, a maior vantagem é a vida, né? Você fazer uma colonoscopia que o risco, apesar de ser um exame invasivo, é um risco baixíssimo, é menos, muitas pessoas às vezes deixam de fazer porque tem medo do exame. É um risco que de uma perfuração, de um sangramento causado pelo exame é da ordem de 0,5%, né? E comparado como você mesmo disse, não só o risco de perder a vida, mas um custo altíssimo, um sofrimento, né? O sofrimento da pessoa e da família que vê o seu familiar sofrendo, é indiscutível. Não é preciso conversar muito, explicar muito para que as pessoas entendam que é muito melhor fazer prevenção, né? É muito melhor fazer prevenção do que lá na frente tratar um câncer. E isso é o que nos deixa cada vez mais empolgados em fazer prevenção, em ter essas oportunidades, como do Março Azul, aí, de lembrar as pessoas que a prevenção sempre é o melhor caminho. Joaquim, a partir de que idade homens e mulheres devem fazer esse exame preventivo? Eu acho que anterior a isso, Rodrigo, se você me permite, é importante dizer que o câncer coloretal, ele na maioria das vezes ele não é um câncer genético. Muitas pessoas elas têm isso na cabeça que na minha família tem um caso de câncer de intestino, então vamos todo mundo fazer prevenção. A maioria dos cânceres de intestino eles são chamados esporádicos. Esporádicos é aquele que a maioria das pessoas vão ter esse câncer acima dos 60 anos, a mesma chance que eu tenho, que você tem, que todas as pessoas têm de ter esse câncer. Então a maioria das vezes ele não é genético, ou seja, da mesma forma que não precisa todo mundo sair correndo para fazer o exame porque o avô teve o câncer aos 80 anos, eu não posso me sentir tranquilo porque na minha família não tem ninguém, né? Então, o câncer coloretal, a maioria das vezes ele é esporádico, sim, existem famílias que essa atenção tem que ser maior. Então, se a gente não levar em conta a predisposição genética que existe para algumas famílias, a gente começa a fazer a prevenção aos 45 anos. Então, aos 45 anos, era 50, mas nos últimos 10, 15 anos para cá, as sociedades de proctologia começaram a observar que a mortalidade de pessoas com menos de 50 anos começou a aumentar. Então, decidiu-se lá por 2018, 2019, você diminuir a faixa etária. Então, hoje é recomendável que aos 45 anos, tanto homens quanto mulheres, independente dos sintomas intestinais que sentem, já fazer a sua primeira colonoscopia. E se existe aquele receio com a realização do exame, que é um exame que precisa de uma sedação, eu concordo, que às vezes não é muito, as pessoas não se sentem tão confortáveis. Tem o tal do preparo, que até a maioria das pessoas falam assim, eu não tenho problema com o exame, eu tenho problema com o preparo. O que é isso? Para fazer esse exame de colonoscopia é necessário que o intestino esteja limpo. Então é necessário que você tome um preparo, que é um líquido que faz você ir ao banheiro várias vezes. Então, você fazer esse exame com o preparo adequado, fazer a sedação, é um exame que você não vai precisar fazer ele anualmente. Então, digamos, o intestino estava limpo, não achou essas lesões que eu falei anteriormente, esses pólipos, é um exame que você vai fazer com intervalos de 5 anos. Existem alguns protocolos até dizendo que depois de 2 exames normais, você pode fazer a cada 10 anos. Então, veja bem, é um exame que previne uma doença grave, não é igual um exame de... Vou dar o exemplo de novo do câncer de próstata, que o homem tem que ir todo ano ao seu urologista fazer o toque. O câncer de intestino, se você fizer uma colonoscopia bem feita, você vai fazer um exame a cada 5 anos, né? E você vai prevenir um dos 3 tipos mais frequentes de câncer. Então, realmente, aos 45 anos, respondendo a sua pergunta, você vai fazer seu primeiro exame. Se tiver alguma história de algum familiar com menos de 50 anos que teve câncer, aí nós temos alguns ajustes nessa primeira colonoscopia. Pode ser que você precise fazer um pouco antes dos 45 anos. Ou, obviamente, se você tem algum sinal de alerta, não tendo os 45 anos, mas, por exemplo, se você tem aqueles sintomas que eu falei antes, uma anemia, um sangramento, uma alteração de intestino muito intensa, talvez você precise fazer um pouco antes. Eu fiz o exame recentemente e o preparo foi totalmente diferente do uso do manitol, né? Pelo contrário, tive pouquíssimo desconforto, preparo adequado, e acho que até isso mudou um pouco, né? Não sei se é a realidade. Existem diversas formas de fazer o preparo de cólon, né? O preparo de cólon com manitol é o que tanto as sociedades de endoscopia, de gastroenterologia, como de proctologia no Brasil mais gostam. Porque, vamos dizer assim, apesar dele ser desconfortável, ele é um dos que menos dá errado, né? Outros preparos existem, tem o picosulfato, a própria lactulose, que são outros agentes que podem limpar o intestino,
que requerem um pouco mais de disciplina do paciente. E eu costumo dizer que pior do que fazer uma colonoscopia, que pode ser desagradável esse preparo, é você, o médico, te dizer ao final do exame, olha, estava sujo e você vai ter que repetir. Né? Então, existem realmente outras formas de preparar. Os Estados Unidos preparam de uma forma diferente, nós do Brasil gostamos de mannitol, mas o resumo é que o intestino estar limpo. E o que a gente consegue mais eficiência no Brasil é o mannitol mesmo, ainda é o mannitol, mas é possível a gente ter algumas adequações. Eu citei anteriormente esse custo do sofrimento pessoal, familiar, sim, custo social, custo para a saúde, dos tratamentos das doenças avançadas e do custo de uma colonoscopia. Vamos falar de uma simples colonoscopia que, apesar de ser um procedimento intra-hospitalar, tem um custo muito mais baixo do que todos esses. E aí nós estamos falando aqui, talvez, para políticos, gestores que estão vendo ministérios, sim, a importância de se investir cada vez mais, porque o acesso à colonoscopia hoje é universal no SUS, nós conseguimos de fato, é uma verdade para o Brasil como país, que todos os pacientes acima de 45 anos conseguirão fazer a colonoscopia com tanta facilidade? Infelizmente não, Rodrigo. Obviamente, no Brasil, nós temos dificuldades em vários tipos de acesso à saúde e a colonoscopia não é diferente. Quando alguém me diz assim, tal município, tal localidade, tal estado, tem uma fila de algumas centenas de pacientes aguardando colonoscopia, eu posso te dizer que com certeza nessa fila tem alguém com algum pólipo, alguma lesão precoce que pode estar sendo prevenido um câncer, que de uma forma que não me parece muito lógica, o custo vai acontecer de alguma forma, como você disse, lá na frente, com a internação, e mais do que tudo, né, o sofrimento, a perda de uma vida. Eu acho que para nós médicos, a perda da vida é a pior coisa que pode acontecer para um médico de uma doença que poderia ter sido evitada. Eu costumo dizer para os nossos residentes, para o pessoal que está formando, que nós temos que, quando a gente faz prevenção e quando a gente faz colônia, a gente indica que as pessoas façam o cuidado com a sua saúde na nossa especialidade, nós estamos também honrando o sofrimento que as famílias que perderam seus parentes com câncer. Nós não podemos deixar que aquelas pessoas que morreram de câncer tenham morrido em vão, né? Então, nós temos que cuidar dos que estão vivos, nós temos que lembrar dos que se foram, né? E nós temos um dever, né, com essas pessoas. E quando o político, as pessoas que têm a decisão na caneta, não investem, eu acho que mesmo que eles não investam, nós temos o dever de ficar sempre lembrando que eles precisam fazer isso. Né? Eu acho importante, porque às vezes também não investem por desconhecimento, sim, mau assessoramento. Sim, né? Sim. E aí você, quando fala em prevenção, aqui parece que nós enxugamos gelo o tempo todo, politrauma, sim, acidente de moto o tempo todo, sim, e as legislações não evoluem com essa necessidade. É uma pandemia o politrauma, né? Sim. O câncer de colo, mesma coisa. Então, eu acho que nosso papel como médicos, você como diretor da Sociedade Paulista, né, de coloproctologia, secretário da Sociedade Paulista de Proctologia, que essas medidas cheguem realmente aos políticos para que eles virem os olhos para essa necessidade de investimento. Né? Quando a gente faz esse movimento, eu acho que hoje tem uma paleta de cores, né? No ano, cada mês está um mês dedicado, e eu acho que muito apropriados, né? Temos um mês, até os não relacionados a câncer, à depressão, ao suicídio, né? Eu acho que essas lembranças estão aí também para provocar os políticos. É claro que a prevenção não vai ser só no mês de março, né? Eu acho que é um mês que a gente promove um movimento, né? Uma agitação, vamos dizer assim, para que as pessoas costumem lembrar mais dessas doenças que ceifam a vida de tantas pessoas, né? Mas lembrar não só o nosso usuário, o nosso cliente, o nosso paciente do SUS, mas também quem decide, né? Eu acho que é para que essas pessoas sejam cobradas e que a população utilize o mês também para cobrar, né? E a gente também utiliza o mês, eu estava aqui me esquecendo, Rodrigo, para lembrar de algumas coisas que aumentam a chance de ter câncer, né? E não podemos esquecer da alimentação, né? É bastante interessante quando você pega o mapa do mundo do câncer coloretal, onde a incidência é maior, ela é maior onde as pessoas têm mais acesso à comida ultraprocessada, industrializada, embutida, e a incidência ela é menor, por exemplo, na África pobre, na Ásia pobre, onde as pessoas só têm acesso a alimentos vegetais, ou alimento mais parecido com a comida de verdade, né? Vamos chamar assim. Então, essa é uma outra coisa a ser dita na época da prevenção, que o câncer coloretal aumentou de incidência nos últimos 20, 30 anos, porque as pessoas começaram a ter acesso
a um alimento de uma qualidade que é discutível, né? Então, onde se ingere mais alimentos ultraprocessados, muitos alimentos embutidos, muito álcool e o próprio cigarro, a chance de câncer de intestino também é maior. Também é maior para o câncer de pulmão, para as outras coisas, mas lembrando o câncer de intestino, acho que é importante lembrar dessa coisa da O alimentação. Pedro, oncologista aqui da Rede Margatti, deu uma entrevista na semana passada e hoje em dia álcool não se fala mais em limite seguro, é zero, Sim, né? sim. Álcool é um fator cancerígeno, tipo classe 1, acho, alguma Sim, coisa assim. sim, Então, abolido como cigarro também, né? sim. Vamos ver até quando os alimentos ultraprocessados também não vão entrar em alguma classe de... Eu acho que a gente está avançando. Tá avançando. Você ter uma tarjeta ali no alimento, eu acho que é uma estratégia. São várias as estratégias, né? É a gente estimular que as pessoas façam o que a gente tem. Eu gosto desse nome, a comida de verdade, né? Entre fazer um doce em casa, um alimento que é calórico, e comprar um saquinho de bolacha no supermercado, faça o doce em casa, né? Você fazer casado, né? Eu costumo atender bastante pacientes jovens que assim, meu filho não gosta de comer verdura, não gosta de... Porque as fibras são grandes alimentos que previnem as doenças, né? O câncer, inclusive. A grande ingesta de fibra parece que previne o câncer de intestino. Fala, olha, não gosta da fibra, mas faz a fibra casada com outro alimento que gosta, né? Então vamos fazer uma verdura de folha, uma verdura cozida, vamos fazer uma hortaliça, vamos fazer... Aí deixa comer a proteína que gosta de comer, né? Tenta negociar o que a gente chama de dieta de gala, ou seja, não vou falar para um jovem que não vai comer o sanduíche, né? Mas durante a semana vamos fazer direitinho e permita que no sábado, no domingo saia um pouquinho da dieta, porque aí você faz um controle de danos, assim, né? Você consegue diminuindo o hábito de comer só coisas ruins, né? Pelo menos você diminui a incidência de coisas ruins na vida da pessoa. Isso é importante, realmente. Hoje em dia, com essa vida corrida de todo mundo... O alimento fácil não é o alimento bom, né, Rodrigo? O alimento que é difícil fazer, que demora mais tempo na sua casa, muitas vezes você chega do trabalho, a vida de todo mundo é corrida, o alimento fácil, o alimento que está ali pronto, embalado, ele nem sempre é o melhor para a saúde. É só abrir um pacote, botar no micro-ondas e acabou. Exatamente. Joaquim, uma dúvida, como profissional, se eu estou numa unidade básica de saúde e eu vejo que há uma dificuldade em acesso à colonoscopia, e considerando o Brasil inteiro, existe alguma outra forma de pesquisa, mesmo que não de uma prevenção inicial de um pólipo, mas que o paciente possa estar já com o câncer coloretal? Isso, hoje em dia se pesquisa muito alternativas para diminuir o custo e facilitar o acesso às pessoas ao tratamento quando é o câncer, ou serem priorizadas se você está suspeitando que ela tenha pólipos ou até mesmo outras doenças do intestino. Quando você não consegue fazer a colonoscopia, existem outros exames. Eu vou citar o mais comum, que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. A pesquisa de sangue oculto nas fezes é um exame que ainda não está tão divulgado como efetivo, porque ele tem um índice que a gente chama de falso positivo grande e às vezes falso negativo também. Você pode ter um paciente que tenha pólipo ou que tenha câncer e que o sangue oculto venha negativo. Mas como estratégia na rede pública, existem outros exemplos desse, o serviço de proctologia da Unicamp faz isso muito bem com os funcionários do campus, São Paulo tem algumas experiências de você oferecer o sangue oculto para uma população grande, para pessoas acima de 45, 50 anos, e os que vêm positivo você prioriza. Né? Então talvez essa seja uma estratégia, você não tem o recurso total, mas pelo menos está dentro dos princípios do SUS, né, de você priorizar, de equidade até, de você priorizar aqueles que precisam mais, né? Então talvez seja uma estratégia a ser pensada. Não dá para substituir ainda a colonoscopia. Existem alguns ensaios aí no mundo de exames de sangue, exame de pesquisa genética nas fezes, que estão bem promissores, que parece que vão vir aí com grande força no futuro próximo, que talvez não vai substituir a colonoscopia por total, né? Mas vão ser exames mais fáceis e mais baratos e com um acesso maior para a população. Que seria pesquisa de células nas fezes? Pesquisa de DNA tumoral nas células, nas fezes. Isso já tem alguns trabalhos recentes saindo aí na literatura, na proctologia, e que são bem promissores, né? Uma outra dúvida como médico também, e aquelas cápsulas que se mostraram, talvez não sei a efetividade delas, mas que você digere e elas vão fotografando todo o trato você está falando da cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica,
ela tem algumas indicações muito precisas. Basicamente, as indicações é pesquisa de sangramentos ocultos, é uma das melhores indicações. Ela é uma cápsula muito cara, para as pessoas que não entendem, é como se você estivesse engolindo uma filmadora, né? Uma máquina fotográfica, que você ingere como se fosse um comprimido, ela tira em torno de 3 fotos por segundo, ela vai descendo no intestino delgado, que é um tubo, apesar de ser cheio de curvas, mas ele é lisinho com o mesmo formato, ela é muito boa. Mas para o cólon, quando ela cai dentro do cólon, ela já perde eficiência. Primeiro que você teria que ter um cólon bem preparado, e depois porque as tortuosidades atrás ali do cólon, ela não vai fotografar. Então a cápsula endoscópica, sim, ela é um bom exame para investigação do intestino delgado, que é onde os cânceres são raríssimos, tanto que a gente não faz de rotina nenhuma prevenção para intestino delgado, e ela não vai ser um bom exame para o intestino grosso. É muito interessante isso, porque quando a gente vê na mídia em geral, né, parece que é uma grande revolução, Sim, tal, mas sim. não é tão assim efetiva quanto parece, né? Eu quero aproveitar até, Rodrigo, me lembrei aqui, nós estamos com uma artista famosa, né, na mídia agora, que é a Preta Gil, acho que a gente pode citar o nome dela porque ela tem aparecido na mídia, que nós estamos agradecendo o que ela tem feito. Ela tem sido muito corajosa e tem aparecido na mídia mostrando a importância da prevenção do câncer. Ela está sendo tratada de um câncer bem difícil, e ela tem inclusive mostrado uma coisa que é um trabalho nosso de formiguinha aí no nosso ambulatório com os nossos pacientes, que quando a pessoa opera de câncer e precisa de uma colostomia, que a pessoa consegue sobreviver, consegue ter família, consegue ter vida social, consegue namorar, consegue fazer esporte com uma colostomia. E ela tem mostrado isso, e a gente aproveita cada vez que uma pessoa assim que tem um apelo na mídia, tem um apelo assim que é conhecido, que é famosa, fala sobre isso, a gente puxa vida, que bom que tem pessoas falando sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas que vão ser operadas, que precisam tratar o câncer, ganham uma bolsa de colostomia, elas ficam envergonhadas, saem do convívio social, muitas vezes ficam deprimidas, e algumas pessoas chegam a pensar em até não querer viver mais, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que lembrar e é gratificante ver, né? Apesar do sofrimento, né? É um exemplo que ameniza, né? E tira aquela potencial positivo que nós temos que agradecer, né? E como é que é o dia a dia de vocês aqui na rede Mário Gatti, no Hospital Mário Gatti em si, na proctologia em relação a esses pacientes já com câncer diagnosticado? As cirurgias são feitas de forma endoscópica ou são cirurgias laparoscópicas abertas? Como que é? Sim, aqui no grupo de coloproctologia, nós temos um grupo bem coeso, todos médicos especialistas, titulados, que oferecem o que a proctologia tem de melhor aqui do ponto de vista de terapêutica para o câncer, né? Nós fazemos cirurgias abertas, fazemos cirurgias laparoscópicas, temos resultados muito bons, temos um ambulatório de oncologia feito pelo Dr. Gustavo Cevá junto com o setor de oncologia do hospital, do lado do radioterapeuta, do lado do oncologista clínico, onde os casos são discutidos, são ofertados para esses pacientes o que a gente tem de melhor. Então, o que a gente tem para ofertar para o tratamento do câncer coloretal aqui no Mário Gatti nos dá muito orgulho. Eu, como funcionário da prefeitura há 30 anos já, realmente a gente vem com a sensação que a gente, em termos de capacidade instalada, a gente tem oferecido o que tem de melhor para tratamento do câncer coloretal. É claro que a gente tem todas as limitações, que nunca parece que a oferta vai conseguir atingir a demanda, né? E, obviamente, temos essas dificuldades, mas nos orgulhamos do trabalho que a gente presta. E, Joaquim, quando o paciente, por exemplo, o campineiro, né, 45 anos, quero fazer uma colonoscopia porque está indicado. Qual o fluxo ele deve seguir para chegar até o exame? A cidade toda tem uma rede municipal muito forte, né? Nós temos o centro de saúde e o primeiro local que o paciente deve procurar é o seu centro de saúde. Ele vai passar pelo clínico, o clínico vai avaliar se ele está na faixa etária, se ele tem indicação, e ele vai indicar para onde fazer a colonoscopia. Tem uma regulação municipal que faz esse encaminhamento, né? E aí não é só o Mário Gatti que faz as colonoscopias. Aqui nós operamos o câncer coloretal de forma eletiva, programada, mas vários locais da cidade fazem o exame de colonoscopia. O Mário Gatti é um dos locais, né?
E aí, como a cidade é toda regionalizada, para alguns desses pacientes de alguns centros de saúde vão fazer a colonoscopia aqui no Mário Gatti, de demanda de solicitação de médicos da rede municipal, ou quando passa pelo nosso ambulatório, a solicitação vai ser feita pela gente e vai fazer a colonoscopia aqui com o nosso serviço. É só para, às vezes gera uma confusão, o paciente vem ao pronto-socorro, quero fazer uma colonoscopia. Aí aumenta a fila, tempo de espera de outros pacientes que são urgência e emergência, não é o caso, né? O pronto-socorro não é o local para se fazer colonoscopia, até porque a colonoscopia é um exame para ser feito programado, né? É um exame que vai ter uma sedação, é um exame que vai ter um preparo de intestino, né? Então o pronto-socorro, no máximo a pessoa vai chegar com alguma queixa, ela vai ser encaminhada para o seu centro de saúde de origem ou para o ambulatório a partir do centro de saúde, que vão ser casos regulados. Então, o pronto-socorro não vai ajudar vir ao pronto-socorro para tentar fazer uma colonoscopia via urgência, porque não é um procedimento de urgência. Mas o fluxo mais correto mesmo seria a unidade básica de saúde, centro de saúde. Exatamente, o centro próximo de saúde. à sua residência. Exatamente. Obrigado. Mais uma vez, cheio de informações muito relevantes. É sempre um prazer vir. E venha mais. E somos a cara do Mário Gatti, né? Nós estamos aqui para ajudar. Eu acho muito importante mostrar que o tamanho da rede Mário Gatti, né? E a importância ao longo desses 50 anos de hospital e agora rede Mário Gatti desde a pandemia, a relevância dessa instituição na promoção de saúde dos campineiros, como também da população das cidades ao redor, né? Porque eu creio que vocês também, como especialidade, acabam atendendo munícipes de outras cidades que não Campinas, os seus limites já são imprecisos, né? Existe o limite geográfico, mas os limites para as pessoas, para o fluxo, para a vida como ela acontece, a cidade é grande, né? A cidade vai além dos seus limites. Mas eu queria agradecer essa iniciativa sua, Rodrigo, do PodGatti, do que vem sendo feito. Eu tenho visto isso aí como uma brilhante acerto da rede Mário Gatti, desse trabalho que você está fazendo aí. Parabéns. Tentativa de educar, mudar a saúde pela educação. Parabéns, esse é um grande caminho. Gostaria de deixar algum recado final para a população em relação ao câncer de colo retal e o Março Azul? Essa câmera que é sua agora. Eu agradeço sempre a oportunidade, eu acho que eu estou me repetindo, mas façam prevenção, né? A saúde, nosso bem maior é a nossa saúde. E se existe uma forma, um acesso para você se prevenir, no caso do câncer de intestino, procure o seu centro de saúde, tenha dúvida, é melhor uma dúvida de alguma coisa que não significa nada do que ficar com a dúvida e realmente ter algum problema na sua saúde. Procure o centro de saúde. Se precisar, vai ser encaminhado para o nosso serviço aqui no Mário Gatti e atenderemos as pessoas com todo o carinho que merecem e toda a competência que desejamos oferecer. Muito obrigado. É isso aí. Jéssica, vamos passar para cá? Eu queria só mostrar, vocês veem o Dr. Joaquim, médico aqui há 30 anos, que atende os pacientes de uma forma extremamente humanizada, carinhosa, acolhedora, e uma valorização dos profissionais da rede Mário Gatti, médicos, enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas, que aparecem aqui no dia a dia do PodGatti e verificar a qualidade do trabalho desenvolvido. Então, que isso aqui sirva também como um canal de valorização dos profissionais de saúde, que muitas vezes estão sendo marretados aí nas redes sociais, e muitas vezes os comentários vêm, mas os pacientes não têm ideia da complexidade que é fazer saúde pública no nosso país. E da abrangência. Exatamente, né? E sabemos que o saldo do nosso trabalho é um saldo muito, muito, muito positivo. Nossos erros não podem ser apagados, precisamos corrigir, precisamos sempre... nosso objetivo é sempre a excelência, mas o nosso saldo, a população sabe disso, é muito, muito positivo. E nos orgulhamos do trabalho que fazemos. É isso aí. Pessoal, não esquece de compartilhar esse vídeo, são informações realmente muito importantes. Quanto mais compartilhamentos nós tivermos, essa informação chegará a pessoas que necessitam e que podem mudar uma história, né, de um câncer que aconteceria há 10 anos e ele simplesmente não acontecer. Então, por favor, deixe o seu like e compartilhe se possível. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo PodGatti. Obrigado, Joaquim. Obrigado, mais uma vez. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.